Bom dia a todos. Gostaria de me apresentar para os poucos que ainda não me conhecem fisicamente, presencialmente. Meu nome é Flávio, eu sou o novo diretor do Centro de Difusão e Apoio à Pesquisa. Uma das ações que são capitaneadas aí pelo centro são esse ciclo de palestras e a oportunidade de ter especialistas tratando de temas que são relevantes para o arquivo público, para a arquivologia, para a gestão pública. Sempre é importante não deixar passar essas oportunidades e a presença da professora Patrícia de Sá Freire é uma dessas ocasiões. Eu não vou fazer uma grande apresentação dela, porque já faz parte do roteiro ela apresentar um pouco de si, mas ela é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma região que é um polo de gestão do conhecimento aqui no Brasil. Tem uma grande experiência em consultoria também e tem um know-how grande sobre gestões, mudanças estratégicas nas organizações públicas e privadas. Então, eu tenho certeza que vai ser um evento muito proveitoso para todos. A gente estruturou com uma primeira hora de exposição da professora e depois o espaço fica aberto para o debate. A gente está com outro microfone, depois é só levantar a mão, a gente traz o microfone, vocês fazem as perguntas, a professora vai respondendo e isso vira uma conversa. Então, professora, passo a palavra. Muito obrigada, então. Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada por vocês saírem da sua rotina e virem aqui aprender um pouquinho, né? Essa troca sempre é muito boa. Não vou obrigar ninguém a fazer pergunta depois, que as perguntas nascem quando a gente começa a questionar a nossa própria prática a partir do conhecimento, né? Adquirido e transmitido. Então, eu espero que realmente o que vai ser falado aqui toque o dia a dia de vocês e possa melhorar, né, e ser aplicado na prática. O tema gestão de mudanças estratégicas e redes de aprendizagem interna. Né? O que se relaciona esses dois construtos, esses dois conceitos, esses dois grandes termos? É isso que nós vamos ver aqui. Não existe hoje mais empresa pública, privada, organizações públicas ou privadas que não passem por mudança. Porque o mundo hoje é muito mais rápido, né? Falar um pouquinho de mim. Rapidamente falando, eu comecei na pedagogia, aprendendo realmente como se constrói o conhecimento na mente humana. Depois eu fui para a psicopedagogia e para a comunicação e marketing, onde, na psicopedagogia, eu aprendi a identificar esses bloqueios no processo de construção do nosso conhecimento. Sejam bloqueios físicos, culturais, né, situacionais, ou seja, que bloqueios são esses que nos dificultam a aprender, a mudar, a crescer. Né? Depois eu fui para comunicação e marketing no olhar de organizacional. Como grupos, como organizações, podem gerar conhecimento na mente de outros grupos, intencionalmente. Né? Depois eu fui fazer meu mestrado em mídias do conhecimento para identificar os canais dessa comunicação. Se eu quero realizar um diálogo, uma comunicação para criar o conhecimento na mente do outro, que canais eu tenho que utilizar? E depois eu sou doutora, né, fiz meu doutorado na engenharia e gestão do conhecimento, no nível, aí sim meus estudos me levaram a compreender o processo de construção do conhecimento interinstitucional em ecossistemas, em redes de organizações. Então, esse é meu foco de estudo, né? Como nós aprendemos, como o ser humano aprende, que influência é essa do meio sobre o nosso aprendizado e a nossa influência sobre o nosso redor, né? Sobre a aprendizagem do outro, dos grupos, dos nossos liderados, no nosso chefe, porque a gente influencia todas as nossas relações no processo de aprendizado. E isso é tudo, somos nós como filhos, como pais, como funcionários, como líderes, né?
porque a aprendizagem se faz nesse meio social, nessas relações. A minha experiência, como o Flávio apresentou, eu vim primeiro do mercado, 33 anos consultor em reestruturação organizacional, passei por várias empresas, principalmente aqui no Sudeste, né? Até que eu tive 3 filhos e resolvi cuidar realmente, participar mais ativamente. E nossas cidades do Sudeste são muito grandes. Não dá para a gente gerenciar, ser competente. Eu, pelo menos, não consegui cuidar de 3 ao mesmo tempo e mais os trabalhos alucinados. Então, eu me mudei, tomei uma decisão e fui para o Paraíso, fui lá para Florianópolis, uma ilha da magia, e de lá continuei os meus trabalhos, não mais como gestora interina, porque nós fazíamos uma mudança, né, nas organizações, e por um período de 2 meses, 3 meses a 1 ano, ficava dentro da empresa capacitando líderes para a mudança. De Santa Catarina, na verdade, eu passei muito mais ao trabalho de planejamento e depois o monitoramento e fiscalização das mudanças, não mais agindo na reestruturação mesmo interina, para não ter que viajar. Mas fiz esse meu trabalho desde 97, era o meu trabalho. E, em 2008, me tornei o que considero acadêmica, né? A Universidade Pública, sou professora da Universidade Pública de Santa Catarina, Universidade Federal. Então, uma experiência nova e extremamente enriquecedora, né? Depois de tantos anos, passar a ser servidor público, como eu respeito hoje em dia os servidores públicos muito mais do que eu já respeitava, porque me prometeram, né? A sociedade diz que depois que você vira servidor público, você trabalha menos. Não sei aonde, estou procurando aí. Eu realmente estou procurando o não trabalho. Mas, enfim, sou professora, pesquisadora, né, do nosso grupo de pesquisa de engenharia e gestão do ENGIM, Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC. Tá? E lá é que eu faço essas pesquisas, onde nós elaboramos alguns modelos que trabalham com toda essa minha experiência. Né? Tudo que eu fazia, tudo que eu estudei, que modelos hoje existem no mundo para que isso aconteça, para que isso realmente possa ser gerenciado, governado dentro das organizações. Isso é apenas uma referência, principalmente a área executiva gosta de saber, né? Quem está na minha frente, se vale a pena eu ouvir. Na verdade, os 2 anos consecutivos, 2011 e 2012, eu fui eleita uma das 5 melhores executivas de gestão do conhecimento no Brasil, né, pelo Prêmio Make, por trabalhos que nós realizamos de gestão de mudança na área de tecnologia, na DataSul e na TOTOS. Na DataSul, antes da TOTOS comprar, e depois na TOTOS, quando ela estava comprando quase 10 empresas por ano. Né. Então, esse processo de mudança em fusões e aquisições intercultural foi muito forte. Então, esse trabalho de grupos colaborativos, redes internas de aprendizagem dentro de empresas em processo de fusão e aquisição, que me levou a ganhar esses 2 prêmios consecutivos. Então, a apresentação de hoje, né? Depois eu vou falar um pouquinho lá no final do que é a Universidade Federal e o que é um pouco o EGC e o ENGIM, mas para não ficar com uma apresentação muito longa, eu cortei agora. Mas o que é essa nossa palestra e esses temas, né? Eu dividi em 5 momentos, onde o primeiro, o que são mudanças organizacionais, o que é esse termo, o que é isso que acontece nas empresas que precisa ser gerenciado, então, qual é a importância da sua gestão, quais os objetivos possíveis de uma gestão de mudanças, quais os elementos determinantes de sucesso, né? Em todo o trabalho de gestão, existem elementos que nós temos que identificar e gerenciar para que nossa gestão dê resultado. Né? Além dos outros elementos que suportam o processo de gestão, tem alguns determinantes de sucesso, e é isso que nós vamos ver aqui. E, por fim, entendendo todo esse momento, esses momentos aqui, esses elementos, aí eu vou apresentar para vocês a nossa proposta, como nós trabalhamos a mudança nas organizações. Tá?
o que nós ensinamos as organizações a trabalhar, em que time e que momentos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que são mudanças organizacionais. Como eu comecei falando no início, nossa, se você pega uma organização, que é esse grande círculo ali, aberto hoje em dia, porque a organização ela tem uma interface muito grande com o externo, né? Ela não é fechada em si mesma, mas você entender uma organização como o nosso próprio corpo. Qualquer mudança externa ou interna, qualquer alteração organizacional, seja interna ou externa, exige que nosso corpo tente buscar o equilíbrio, de uma maneira ou de outra. Eu tive que tomar a vacina, né, para vir aqui. Sofri, ainda estou sofrendo aqui. Todas as reações, eu passei por elas. Por quê? Eu teve uma mudança no meu corpo vai reagir àquela mudança, né? E nós temos que estar bem equilibrados para que a reação seja positiva. Então, em organizações, nós temos algumas muito básicas hoje em dia, que eu chamo básica, é assim, nós vamos passar por elas, estamos passando por elas, né? Então, alteração de líder, seja empresa pública, empresa privada, as mudanças estão aceleradas de liderança, tá? Nas organizações públicas, a gente sabe, né? Nos últimos anos, nós temos ministérios hoje que tem tanto 5 ministros no mesmo ano, né? E, lógico, que aí vai descendo as mudanças, né? Nas empresas privadas, isso não acontece. Acontece. Os planejamentos estratégicos nas empresas privadas, eles são de 5 anos com revisão anual. E o líder, o CEO, o presidente da empresa, ele tem que, no máximo, alcançar, no 2º ano, mostrar para que veio. Exatamente a frase deles. Então, se no 1º ano não alcançou, explica muito bem que eu posso dizer que eu te dei a 2ª chance. E se no 2º ano ainda ficou devendo, está na rua. Então, hoje é uma dos maiores turnovers, das maiores demissões, né, troca, rodízio dentro das empresas, são os CEOs, são os grandes líderes. Então, essa mudança de líderes muda objetivos estratégicos, muda o planejamento, né? Então, isso afeta a empresa. Novas redes de parceria, como eu falei, de fusões e aquisições, onde você cria, surgem novas linhas de fornecimento, surgem novas atuações, novo nicho de mercado que você tem que atender, ou seja, novo plano diretor, nova estratégia surgindo. Mesmo quando não mudou o diretor, mesmo quando não mudou o líder, muda essa estratégia, porque o mundo mudou, né? Internacional, aí vem alguns objetivos estratégicos que as empresas estão fazendo, estão atuando e vão ter que encontrar. Então, parar de estar fechada dentro dela mesma e internacionalizar. A reengenharia, reestruturação toda de processos dentro da organização para diminuição de custos. A inovação tecnológica, que muda cada vez mais, né? Vocês, então, na área de vocês, o que está vindo de tecnologias novas para acelerar o processo de trabalho ou melhorar os processos de trabalho. As pressões de clientes, de fornecedores, da sociedade, ou seja, novas exigências de quem nós atendemos. Porque antigamente era aquela gestão, né, não sei se vocês já ouviram falar, a diferença da gestão pull, a gestão push. Então, antigamente era a gestão de que eu fazia e empurrava para o mercado, empurrava para a sociedade. O meu resultado você tinha que aceitar. Hoje não, a nossa sociedade ela está elevando de consciência, infelizmente apenas de demanda, mas não vamos chegar lá. Então, a sociedade ela tem encontrado, tem exigido melhor qualidade nos seus produtos, nos seus serviços, até por causa da internet, que ela tem muito mais facilidade de exigir, né, de acesso a coisas melhores, né? Quem aqui hoje compra, são raros, pode existir, mas são raros as pessoas, os consumidores, que vão numa loja e não pesquisam preço e qualidade antes de ir lá, né? Até carro a gente está fazendo isso, né? Então, ninguém compra um celular sem chegar na loja e saber exatamente já o que quer. Então, são essas pressões externas à empresa que nos fazem mudar internamente, né?
E isso, então, nos força, o nosso ambiente externo começa, então, com desafios muito mais complexos, a estratégia de crescimento cada vez mais complexas, os ambientes competitivos, idem, as exigências gerenciais são mais complexas. Antes eu apenas assumi o cargo de gerente. Eu só ia subindo na minha carreira, assumi o cargo. O mais importante era o meu salário, que aumentou, porque eu agora tenho a função gratificada. Mas não é isso. A complexidade da gestão está tão grande que as exigências de ser um bom gerente e de entregar o que precisa é cada vez mais complexo. Então, as demandas para os líderes e a demanda para os colaboradores é mais complexas e, como a gente fala na área de gestão de pessoas, o chá, que são os conhecimentos, habilidades e atitudes a serem desenvolvidos em cada um de nós, enquanto indivíduo ou enquanto grupo, são muito mais complexos. Por fim, os caminhos de gestão estão muito mais complexos. Tá? É muito mais difícil um líder resolver tudo sozinho, ter acesso a todas as informações necessárias para a tomada de decisão correta. E várias outras coisas. Né? Então, nisso, visto esse contexto, o que são as mudanças organizacionais? A literatura nos traz aqui de uma maneira muito fácil, é até um blog que escreveu de uma maneira mais fácil para a gente, a mudança organizacional é qualquer alteração planejada ou não planejada, porque às vezes a gente é pego de surpresa, na relação entre a organização e o seu ambiente, seja ele interno ou externo, visando sempre a melhoria, seja visando sempre a eficácia e a eficiência, garantindo a satisfação dos stakeholders e superando suas limitações. Ou seja, stakeholders são qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer organização que as nossas ações estratégicas vão afetar ou a mudança deles vão nos afetar. Nós vamos ver um pouquinho exemplos deles lá na frente. Né? Então, o que são mudanças organizacionais? Qualquer coisa que me tira da minha zona de conforto do que eu estava fazendo agora. Qualquer coisa que me obrigou a sair do que eu hoje estava fazendo exatamente da maneira que eu sempre fiz. Isso é uma mudança. E mudança organizacional é quando esta mudança afeta toda a organização ou uma grande parte dela. Não é só uma pessoa, mas está afetando uma área, né? Está afetando um processo mais complexo dentro da organização. E nós vamos dizer, isso raramente acontece. Há 50 anos atrás, raramente acontecia. Exato. 20 anos atrás, nós ainda tínhamos mudanças de 10 em 10 anos dentro das organizações, que o planejamento estratégico era feito por 10 anos, com revisão de 5 em 5 anos. Hoje em dia, nós fazemos o planejamento estratégico para 5 anos. Lógico, temos que saber, nossa missão é para 10, mas a estratégia, a nossa visão é de 5 anos com revisão anual, ou seja, eu posso mudar naquele ano inteirinho, porque aconteceu alguma coisa que teve que mudar inteirinho. Então, fazendo como uma figura, tem aquela coisa, vamos desenhar para todos nós entendermos da mesma maneira o que a Patrícia está falando. Eu adoro desenho, sabe, gente? Como eu vim da pedagogia, né? A gente adora desenhar. Mas a situação atual que cada um de nós vive, nossa organização vive, é a nossa zona de conforto. Então, eu tenho ali meus indicadores de trabalho. O que eu chamo de indicadores de trabalho? O que, para mim, para o meu líder, para meus colegas, é o suficiente e diz que eu estou trabalhando corretamente, entregando corretamente o meu trabalho. Esses são meus indicadores. Né? Pô, eu estou satisfeita, meu líder está satisfeito comigo, meus colegas aqui, meus pares também. Essa é a minha situação atual. Eu estou em total zona de conforto. É o meu real, é o meu formal. Né? Eu tenho uma história que me trouxe até aqui com competência,
seja uma história fora da organização ou aqui mesmo, que eu fiz na organização, que me dá esse conforto de estar onde eu estou. Só que surge uma mudança onde aparece lá um cenário futuro. Ou seja, essa minha zona de conforto não está mais suficiente para me levar ao cenário futuro. Tá? Se a gente pega o plano diretor, o planejamento estratégico que vocês estão fazendo, ou seja, aonde eu tenho que estar, né? Aonde minha organização vai chegar, quais são os meus objetivos estratégicos que eu tenho que atender. É interessante até sempre ficar fazendo um paralelo entre pessoa física e vocês enquanto funcionários, colaboradores do arquivo, do seu trabalho, participantes de uma organização. Quando a gente fala em mudança, a mudança pode ser para o bem ou para o mal, a mudança pode ser pessoal ou profissional. E sempre nós temos esse estágio da zona do conforto, onde eu estou bem, onde eu estou, alguma mudança me levou me obrigou a mudar. Na psicologia, isso se reconhece, por exemplo, casei, mudei de casa, morreu alguém, nasceu alguém, me separei, mudei de estado, mudou meu chefe, ou seja, vai dizer que nasceu alguém é ruim, é maravilhoso. Se casou, casou porque quis, é maravilhoso. Então, mesmo as opções, quando é sua opção, você aceitou o cargo novo, você se propôs, né, fez um edital, participou de um edital, participou de uma concorrência, você ganhou. Então, são opções suas, mas está te tirando de uma zona de conforto e te jogando num outro momento, ou seja, num cenário futuro que você vai ter que chegar. E o que é isso? É um processo de mudança. Você tem que caminhar daqui até lá. A coisa não acontece, ops, como a gente acha, opa, amanhã eu estou chefe. E está tudo bem. Não, tem um processo de mudança. Um processo de mudança que impõe você ter a sua missão, o porquê que você vai ser aquilo, o como você vai chegar lá, que visão, quer dizer, o que é aquele futuro, né? A missão, a visão, as políticas relacionadas àquele futuro. Ok, então eu sei o que eu estou hoje e eu já sei também o que vai ser amanhã. Maravilha, está feito? Não. Ainda me impõe gerenciar tecnologias, processos e pessoas que são a base da gestão para que aquele futuro chegue. Para que aquele futuro chegue estruturado. E aí nós chamamos tudo isso, né, de gestão de mudanças. Então, nós temos que gerenciar esse caminhar para que a gente seja o que realmente planejou ser lá no futuro, gerenciando essa estrutura de tecnologia, processos e pessoas que nos leve lá prontos para realmente ser o que nós queremos ser. Então, cedo e tarde, esse é do filme Matrix, cedo ou tarde você descobrirá a diferença entre saber o caminho, que é a estratégia, e percorrer o caminho, que é a gestão de mudanças. Então, para gerenciar esse caminho, nós temos 6 perspectivas. 3 perspectivas tangíveis, que é o que toda organização faz, e 3 que as organizações esquecem, que sem elas você não chega lá pronto. Então, nós temos as perspectivas estratégica, estrutural e tecnológica, que elas nos levam, na verdade, elas determinam alguns elementos a serem gerenciados. Por exemplo, a estratégia são as interfaces da organização, né, com seus stakeholders, com seu ambiente, com a própria exigência de mudança. A estrutural é a distribuição hierárquica, ou seja, instâncias de poder vão mudar, não vão mudar, que instâncias de poder precisam, né, ser mudadas para que aquele futuro chegue. Toda a instância de autoridade, de responsabilidades, da mudança. E a tecnológica, que é todo o sistema de produção. Então, recursos materiais, financeiros, tecnológicos, de pessoas. Que recursos são esses que você precisa para gerenciar a mudança?
As outras três perspectivas que são totalmente subjetivas, a humana, cultural e política, que é onde aparece a resistência à mudança, é onde a gente diz a mudança da água por causa disso, né? A mudança não dá certo porque essas três não são normalmente gerenciadas, é onde nós temos que gerenciar, aprender a criar ambientes que nos ajudem a gerenciar a compreensão humana sobre o processo de mudança, a identidade, a defesa da identidade da organização. Eu quero mudar, mas eu não posso parar de ser o arquivo que eu sou. Eu tenho elementos centrais, distintivos, duradouros, que fazem o arquivo ser o que ele é. Cumprir a missão que ele tem de missão enquanto arquivo público. Então, eu posso fazer qualquer mudança, mas aqueles elementos têm que ser respeitados. Que elementos são esses? Se eu fizer uma dinâmica aqui de identificação do CDD, cada um aqui vai dizer que é uma coisa. Então, nós temos que identificar quais são esses elementos, para não ficar no achismo individual. A organização tem que saber que CDDs, como a gente fala, que características são essas de singularidades daquela organização que tem que ser defendidas e respeitadas durante a mudança. E, por fim, a parte política, né? Os elementos políticos. O que significa isso? Confiança. Ninguém, o ser humano, tem medo da mudança. Vocês vão ver por quê. A nossa mente nos protege de mudança. É natural da nossa mente. Todos nós, tá? Todos nós. Eu que amo mudança, também dá aquele frio na barriga. Por quê? Porque a minha mente não gosta da mudança. Tá? Então, agora, eu preciso da confiança, eu preciso confiar naquela mudança. Eu preciso confiar no meu líder, eu preciso confiar nos meus pares, eu preciso confiar na minha organização, eu preciso confiar nesse futuro prometido. E aí sim, eu participo, eu crio uma visão compartilhada, né? Eu participo dessa visão compartilhada da mudança e faço a minha parte. O nosso trabalho, o nosso modelo, ele se propõe a exatamente ajudar as organizações a gerenciarem essas três dimensões mais subjetivas da mudança. Porque as três primeiras é mais fácil. Você cria qualquer grupo de trabalho que vai trabalhar lá as estruturas, os recursos. Isso é muito tangível, ninguém tem medo de discutir sobre isso. Tá? O mais difícil é trabalhar as outras três, os elementos subjetivos da mudança. E o nosso modelo vem exatamente para tentar ajudar as organizações nessa subjetividade. Para vocês entenderem, eu falei assim, vamos pensar um pouquinho rapidamente, entender, perceber, na verdade, como é que a nossa mente funciona perante as mudanças. Alguém já brincou disso daqui? Então, todo mundo olhando para esse tabuleiro e me digam a cor de fundo de onde está a letra A. Escuro ou claro? Aonde está a letra B? Escuro ou claro? Será? Olhe só o que a sua mente fez. Vamos isolar o quadradinho A e o quadradinho B. Vamos isolar. São iguais, o fundo é a mesma cor, não tem mais claro e escuro. O que a minha mente, o que a mente de cada um de vocês fez? Na verdade, ela quis resolver um problema e ela busca o que é mais conhecido, o que é mais lógico. Lógico que cada uma ali é uma cor. E ela vai se adaptando a isso. Então, o processo do nosso cérebro é a zona de conforto para dar um porquê àquilo que eu estou vendo. Então, o que acontece, na verdade, o nosso cérebro ele se esforça ao máximo para enxergar as coisas como ele mesmo acredita que deveria ser. Então, não importa se o fundo é da mesma cor, não importa isso para o meu cérebro. O que importa é que os quadrados adjacentes, ou seja, os quadrados ao lado, diziam que eles têm que ter cor diferente. E isso é automático. Eu busco um porquê daquilo rapidamente na minha lógica. Isso aqui dá margem às brigas,
as discussões, as fofocas de corredor, quando vem um novo planejamento estratégico, novos objetivos que estão me tirando da zona de conforto, eu vou buscar minha lógica para explicar aquilo, para não gostar daquilo ou para não entender. Né? É aquilo que a gente está vivendo no mundo político. Se eu me coloco no espectro da esquerda ou se me coloco no espectro da direita, não me interessa se o outro tem razão naquele fato específico. O que interessa é que tem que ser um vermelho, outro preto, e tem que ser um contra o outro, o que é o certo, o que é o errado, porque assim é que a minha mente está funcionando. Então, isso é natural da gente. O que nós temos que fazer numa gestão de mudança? Trazer isso para a consciência. A organização ela é obrigada a entender que isso está funcionando. O líder é obrigado a entender isso e trazer para essa discussão. Então, o meu cérebro faz você, né, o seu cérebro faz você enxergar como ele acredita que deve ser. Então, se eu acho que isso é errado, tudo que estiver envolvido naquilo ali vai estar errado. Se eu acho que aquilo é certo, ninguém vai mudar não, porque meu cérebro vai ficar me dizendo que é certo. Vamos a um outro exercício. Eu vou botar um texto aqui agora, e nós juntos, alto, vamos ler juntos, ok? Vamos lá, começando. Este pequeno texto consegue fazer. Repare nisso. No começo, vamos ler alto, mas nessa linha, sua mente vai. Como é que vocês, em apenas alguns segundos, criaram um código que o 3 é o E, o 5 é o S? Ai, você sabe que tua mente fez isso? Você sabe o código que você criou para interpretar aquilo ali? Não. E que incrível, todos nós criamos o mesmo código. Né? Você podia ter criado um outro código e está criando um outro texto. Mas é conjunto. Nós vamos criando uma lógica coletiva de dar sentido àquilo. Porque é lógico, somos todos do Ocidente, todos brasileiros. Estamos criando uns códigos parecidos ao que está na nossa mochila. Todos nós trouxemos elementos iguais da nossa vida e conseguimos, nesse momento, relacioná-los igualmente e dar sentido a essa leitura. Isso facilita muito a nossa vida. Sabe o que a gente faz? Imagina se você entrar no carro todo de quem dirige aqui, quem já aprendeu a dirigir? Algum? Imagina se toda vez que você entrar no seu carro, você tiver que aprender todos os códigos da direção de novo. Que perna que eu coloco? Vai ser muito difícil. Se todo dia você ao acordar, você tiver que aprender a andar de novo. A falar de novo. Ai, que cansativo que seria. A gente não sairia nunca do mesmo lugar. Então, o que a nossa mente vai fazendo? Ela vai acumulando saberes para facilitar os novos aprendizados. Esse acúmulo do saber é maravilhoso, porque acelera o nosso aprendizado, vai nos deixando pronto para os novos desafios, mas ela também é o que nos atrapalha na hora da mudança. Por quê? Na hora da mudança, o que eu faço? Eu vou recuperar o que eu já sei. E eu quero continuar aplicando o que eu já sei. Mas, peraí, você tem que desaprender o que você sabe. A mudança não exige mais que você saiba exatamente o que você sabe. A mudança precisa que você conheça uma coisa totalmente nova. Então, desaprenda o que você está sabendo para aprender de novo. Quem já aprendeu uma segunda língua aqui, sabe a dificuldade do que eu estou falando. Você desaprendeu os códigos do português para aprender os códigos do alemão, os códigos do chinês, do japonês. Né? Então, ele facilita, realmente, esses códigos facilitam a nossa rotina, mas enraiza nossos modelos mentais. Modelos mentais são exatamente esses, são nossas crenças já enraizadas, nossos saberes enraizados, que facilitam e ajudam a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, elas nos dão esse filtro de como as coisas têm que ser. Para eu poder entender, tem que ser dessa maneira, porque eu já aprendi dessa maneira. Né? Então,
essa dificuldade dos nossos modelos mentais, elas impactam demais a nossa adaptação às mudanças. Então, vocês já entenderam qual é a importância da gestão de mudança. Como você, como líder de uma organização, ou como um par participando de uma mudança dentro da organização, você tem que saber que você está enraizado numa zona de conforto, se respeitar por isso. E você tem que saber que seu par ali, que está sendo contra a mudança, ele, na verdade, ele está reagindo à mudança porque ele estava numa zona de conforto muito boa. A mudança, ele tem que o quê? Acreditar que aquela mudança vai ser melhor para ele e para o ambiente que ele estava do que ruim, né? Do que trazer mais dor do que amor. Vendo pelo lado da ciência, é importantíssimo a gente entender, isso aqui é da psiquiatria, ou seja, é a mudança até nas nossas terapias de mudança no nosso nível pessoal, de morte, separação, casamento, qualquer perda que você tem na sua vida, a gente passa por essa curva da mudança, né? O vale da depressão, o vale da morte, cada gestor ou cada psicólogo dá um nome. Então, esse trabalho, ele mostra o seguinte, você está na sua zona de conforto e vem uma mudança. A primeira situação do ser humano é se sentir chocado com aquilo, né? Isso aqui só suaviza quando é uma mudança planejada pelaquele indivíduo e querida pelaquele indivíduo. E mesmo assim, quando a mudança vem, ainda treme a perna. Então tem o choque, aí tem a negação, aí tem a frustração, aí você cai no vale da depressão. Depois você começa a experimentar o que está vindo de novo, você toma uma decisão de viver nesse novo, aí sim você consegue se integrar ao novo. Olha para o processo que cada um de nós passa. Ninguém passa por uma mudança sem passar por isso tudo aqui. Todos nós passamos. Por que que o nome é depressão? Né? É uma depressão mesmo, ó, deprimiu, caiu no buraco. E a depressão é você ficar sempre olhando no passado. Era tão bom. Minha zona de conforto estava me alimentando tão bem. Estava tão bom. Isso é depressão. Tem um exercício que a gente faz. Vou fazer com vocês, que é divertido. Cada um com o seu papelzinho na frente. Pode usar o seu celular, só para você... São 3 numerozinhos que você vai colocar. Tem um valor de 100. Tá? Eu estou dando para vocês 100 moedas, 100% aí, 100 qualquer coisa. Tô dando. Vocês vão dividir esse 100 em 3 quadradinhos, né? Você vai botar passado, presente, futuro. Pensa em você no seu dia a dia. Quanto desses 100 você coloca no passado? Quantos no presente? Quantos no futuro? A soma tem que dar 100, tá? Dos 3. Então, quanto que você vive vinculado ao passado? Vinculado à sua família de origem, pai e mãe, vinculado ao trabalho que você já teve, vinculado ao ex-marido, à ex-esposa, vinculado assim a coisas do seu passado. Quanto que você vive no seu dia a dia, nas suas dificuldades que você está vivendo nesse momento de vida? Quanto de sua atenção é com foco no hoje? E quanto que você vai colocar para o seu futuro? Quanto que você vive pensando no seu futuro? Todo mundo? Levanta a mão quem colocou mais no passado. Quem colocou mais pensando no futuro? E o restante deve estar com foco no presente. Se você perguntar, Patrícia, tem correto? Cada um tem a busca do seu equilíbrio. Mas o que é o equilíbrio? O equilíbrio. 33,333 para cada um? Essa é a nossa busca. A nossa busca é o equilíbrio desses 100% dividido entre os 3. Patrícia, por quê? Porque o passado ele serve para a gente apenas para nos dar lições aprendidas
e boas práticas. O que deu certo e o que deu errado, para eu aprender e não repetir no hoje. Se eu fico mais que isso de atenção ao passado, eu vou ter depressão. A minha tendência é, lógico que eu não vou ter, não é uma sentença, mas a minha tendência é ser uma pessoa mais depressiva, porque eu estou sempre olhando para trás, querendo o que eu já não tenho mais. Se eu tenho um olhar muito para o futuro, mas é maravilhoso, né? Olhar para o futuro, pensar no futuro, coisa maravilhosa. O futuro só serve para me dar o objetivo. Ele serve para me dar a meta. Senão, o que é a nossa tendência? Ser uma pessoa extremamente ansiosa. E aí vai ter toda síndrome de pânico, todos aquilo que vem da ansiedade com o futuro. Então, qual é o nosso trabalho de gestão conosco mesmo, com essa divisão? É o equilíbrio, né? Entre esses três. Aqui, quando nós estamos falando da curva de mudança, nós estamos falando que quanto mais tempo e mais profunda é essa curva, mais dor terá essa mudança. Então, gerenciar a curva da mudança é essa mudança ser muito rápida e menos profunda. Então, eu tenho que estar entrando muito mais rápido na experimentação do novo, na tomada de decisão de enfrentar aquele novo e me integrar às mudanças do novo, esse novo cenário. Sabe aquela brincadeira do copo cheio e copo vazio? Isso é. Então, a depressão da mudança é quando eu só fico olhando o copo vazio, a metade vazia do copo. Tudo que eu perdi com a nova mudança. Isso me deixa profundamente deprimido numa mudança. Agora, se eu já começo a olhar para frente, a ver o copo cheio, o que eu posso ganhar com esta mudança, o que meu ambiente pode crescer com essa mudança, aí eu começo a ter o olhar não de perda, mas sim de crescimento. Então, eu paro de me vincular 100% com o meu passado, que no momento de mudança é o que a gente faz, né? E começo, pelo menos, a buscar um equilíbrio de olhar o que vai ser o meu futuro. Ok? Então, a gestão da mudança é a gestão desses elementos que impactam o tempo e a profundidade e o resultado dessa curva de mudança. E se a empresa, se a organização, ela não dá atenção a isso, se o líder não dá atenção a isso, a mudança está demorando para acontecer. Com certeza, a organização, ou pelo menos as pessoas principais para fazer a mudança, elas estão lá embaixo nessa curva da depressão. Porque a mudança não está acontecendo. Então, o nosso modelo é um modelo que é exatamente para gerenciar isto daqui. Essa curva da mudança. Tá? Porque planejar, chegar lá, a perda, isso vai acontecer. Saber onde vai chegar, esse momento aqui é divertidíssimo, é gostoso. O mais difícil é esse daqui, e o nosso modelo vem ajudar exatamente aquela curva. O modelo ele parte de alguns princípios organizacionais que é muito mais difícil. Quem aqui já passou por mudanças de dor na vida pessoal vai entender o que eu estou falando. É muito mais difícil você superar a dor sozinho. É muito mais fácil quando você tem com quem conversar, com quem discutir, com quem você pode colocar todos os seus entendimentos sobre aquele cenário e ouvir ideias. Né? É muito melhor. A dor suaviza e te ajuda a pensar. Então, o nosso modelo ele se baseia exatamente em não deixar, né, as ações individuais, né, ação solitária, seja esse indivíduo líder ou esse indivíduo um funcionário no meio de uma mudança. O que a gente quer é identificar a mudança nos indivíduos e nos grupos e trazê-los para trabalhar, questionar e pesquisar a mudança e dar soluções colaborativas. Então, eu preciso de ambientes colaborativos e de compartilhamento que eu possa chorar, que eu possa reclamar, que eu possa tentar compreender por que esse objetivo nasceu, ele é possível, ele não é possível, aonde ele vai afetar e o que nós temos que prever nesse crescimento, nessa mudança, para ser gerenciado. Né?
Então, porque além, se você deixar o indivíduo sozinho aprendendo, a aprendizagem vai ser apenas conceitual, numa estratégia muito top-down. Veio a ordem, eu vou ter que fazer, aprendi o que isso significa, tá bom, vou fazer. E minha resistência aqui. Vou fazer quando eu estiver pronta. Agora, na hora que você traz o grupo para pensar, além de eu aprender conceitualmente, eu vou aprender, eu vou ter uma percepção afetiva sobre aquilo ali. Porque eu estou participando, eu estou colaborando, eu estou compartilhando as minhas dúvidas e construindo um pensamento novo. Aí sim, eu consigo me adaptar as minhas ações individuais à nova estratégia, alinhado a todo mundo. Vocês estão ouvindo que às vezes para mim parece que está falhando. Então, o que são as mudanças foi dito, qual a importância delas. Aí vem a pergunta, quais são os objetivos, então, dessa gestão de mudanças, da gestão de mudança? Aí tem vários. Cada organização, conforme a sua mudança, ela vai identificando esses objetivos para poder trabalhar, né? Um deles é ser um observatório, esse grupo de gestão de mudança, ele é um observatório desse ambiente interno e externo para prever a mudança. Vamos lembrar que a mudança ela pode ser desejada ou não. Então, dá mais dor quando vem uma mudança que a gente não está esperando. Então, é óbvio que toda organização deveria ter uma inteligência de mudança, uma inteligência estratégica organizacional, que é um observatório, tá? Que as coisas vão mudar ou têm que mudar, se é exigido mudança. No nosso caso de organização pública, são novas leis que são realizadas, né, são implantadas, exigências, enfim, internacionais, novas tecnologias que surgem, né? Então, tem que haver um grupo que faz esse observatório dessas mudanças internas e externas e estudar o que muda no próprio processo da organização. Identificar e compreender as necessidades e expectativas, de novo, dos stakeholders. Nós, vocês, funcionários, são stakeholders importantes da organização, tá? Porque vocês vão sofrer ou vão influenciar qualquer estratégia. Nenhuma mudança acontece aqui se esses stakeholders internos não estiverem envolvidos. Então, identificar e compreender a necessidade e as expectativas serão, né, para saber de que forma gerenciar essas mudanças. Promover alinhamento estratégico por meio da sinergia de esforço. Tem que ter um grupo de mudança que perceba as resistências e também perceba as iniciativas. Que a gente fala de que ela tá precisa de sinergia porque ela está em entropia, são esforços entrópicos que estão espalhados pela empresa, né? Então, podem ter ideias sensacionais acontecendo, mudanças em processos acontecendo, espalhados na organização, que não vai fazer mudança, na verdade. A mudança vai vir quando você cria uma sinergia entre todos os esforços. Definir canais de comunicação. E eu não estou falando da comunicação institucional, que é a importante sinalização, é importante o papelzinho do banheiro, né? Tentando isso, falando do papelzinho do banheiro, eu tenho uma vergonha desses papelzinhos de banheiro aqui no Brasil, porque mostra como nós somos péssimos cidadãos, né? Como nós não temos nenhum pensamento coletivo. Pelo amor de Deus, ter que me lembrar de eu tenho que dar descarga, e não posso botar o pé, não posso fazer xixi no chão, mostra como nós somos realmente baixíssimo nível de consciência coletiva, né? Eu vou me sentir muito bem na hora que a gente entrar nos banheiros e não precisar colocar isso. Mas, infelizmente, ainda precisa, pelo visto, né? Então, tem uma colega minha que fala assim, pois é, na hora que você faz xixi, joga o papel e ele cai no chão, e você não pega o papel que você jogou no chão para botar na cesta, que cultura é essa que pensa que ou o papel vai sumir, né, da noite para o dia, ou está deixando para alguém fazer? Então, como é que a gente vai fazer isso no dia a dia tão difícil? Imagina num processo de mudança que até vai mudar onde está a cesta do lugar, né? Então, vai mudar tudo. Pode mudar
o jeito como você vai acender a luz do banheiro e onde é que eu vou ver a cesta. Então, você tem que capacitar, você tem que envolver as pessoas em tudo, mas desde o início. Então, esses canais de comunicação não são apenas o sinalizador, coloque o papel no lixo. São ambientes de colaboração. São ambientes de discussão. Aonde é melhor botar a cesta para o papel diminuir de ir para o chão? Então, são ambientes de discussão, de aprendizado. Né? Então, o canal não é só de comunicação institucional, mas é de comunicação organizacional. São duas instâncias diferentes. Tá? Elaborar indicadores e mecanismos de reconhecimento de padrões. Eu preciso, como gestor de mudanças, entender qual é o problema que está acontecendo na maior quantidade, está mais abrangendo mais gente, mais áreas, porque aquele vai ter um impacto pior na gestão de mudança. Como é que eu vou alcançar uma mudança, implantar uma tecnologia, que se eu não sei... Por exemplo, vamos pegar essa tecnologia que é mais fácil. Quando você introduz uma tecnologia nova, você tem que identificar quais eram os hábitos do usuário para ver qual é a maior resistência que ele vai ter na nova tecnologia. Agora, adianta eu saber de um colega? Ou eu vou ter que identificar o padrão de resistência, o padrão de dificuldade para eu atender, pelo menos, quem sabe a regra de Pareto, atender as mudanças, né, os elementos que eu tenho que gerenciar que vai impactar mais a diferença. Gerenciar os conhecimentos essenciais, a cadeia de valor relacionada à mudança, para defesa das competências. E aí aquilo que eu falei do CDD, né? Dos elementos centrais distintivos e duradouros. Então, esse grupo de gestão de mudança, ele tem que gerenciar, ele tem que saber identificar, ele tem que ter ali quais são os elementos do arquivo público que não podem mudar, né? Não podem mudar. Pode haver mudança que for, mas aqueles elementos eles têm que ser preservados. Então, no fim, os objetivos, na verdade, da gestão de uma mudança organizacional estratégica é compreender as inseguranças individuais e de grupos, diminuir os medos e incertezas dos indivíduos e dos grupos e aumentar a chance de sucesso dessa mudança. Porque na hora que você compreende as inseguranças e diminui as incertezas, você está diminuindo a resistência à mudança. Por fim, quais elementos, lembrando então, resgatando aqueles elementos que são determinantes, de novo Matrix, que ele fala o seguinte, não, esse não é Matrix, esse é o Born. A minha melhor regra é esperarmos o melhor, mas nos preparar para o pior. Isso, né, é aquele investidor mais seguro, né? É aquele pai e mãe que já guarda o dinheiro para pagar o que precisa de saúde dos filhos lá na frente, né? E é o gestor competente que faz uma estratégia, mas também gerencia esse caminho da mudança, prevendo, né, para poder desativar negativos. Então, quais são essas ações que vão me capacitar enquanto organização para enfrentar e gerenciar bem minhas mudanças estratégicas, né? Pelas perspectivas mais subjetivas, tá? Humanas, culturais e políticas, porque aquelas que eu falei, as 3 primeiras lá, aí é fácil. Vamos criar grupos de trabalho e as 3 vão ser muito bem e facilmente trabalhadas se criarem grupos de trabalho para os objetivos estratégicos. Garanto que se a gente pegar os grupos de trabalho que estão sendo montados, pegar a descrição das perspectivas, vamos ver claramente que os grupos estão trabalhando com as 3 perspectivas, que é o normal a ser feito, que é o estrutural, né? Agora, a perspectiva subjetiva fica por conta de cada um. Você cuida da sua política humana, cultural, né? Cada um cuida do seu, ou uma amiga com a outra ali, né? Tenta resolver o problema no choro do banheiro ou no chopp no final do dia. Então, quais são os objetivos que nós teríamos que enfrentar? Identificar e desconstruir esses modelos mentais resistentes. Nós temos que respeitar e promover o processo de individuação, ou seja,
ver que cada indivíduo é diferente do outro. É um ser pensante, atuante. Não é porque todos nós quatro aqui, nós 5 trabalhamos na mesma área, que pensamos idêntico, que vamos enfrentar a mudança da mesma maneira. Não é. Né? Então, nós temos de aceitar a contribuição de ideias e soluções diferentes de cada ser humano. Os grupos de trabalho, óbvio, vem um representante de cada área, mas até que ponto que ele é representante do subjetivo da área dele toda? Ele é esse representante do processo da área dele, mas não daquele subjetivo, não do outro. Né? Então, até que ponto também tem que haver grupos entre áreas, sabe, na própria área, para que essa mudança seja externalizada, discutida, pensada. Né? Nós temos que abrir esses canais para gestão de conflito, onde a gente trabalha a pressão de cada lado, como representa, ele representa o quê dentro da área dele, né? Como é que meu cérebro está funcionando em cima disso e que pontos de negociação meu cérebro está dando para essa mudança. Que pode ser que eu esteja tão enraizado na minha zona de conforto que eu não tenho ponto de negociação nenhum. E meu colega vai ter na discussão, nos meus ambientes de discussão, abrir esses pontos de negociação. Desenvolver a consciência do papel de cada um para a mudança, isso é muito importante. Nenhuma mudança estratégica ou organizacional se faz sem a participação de todos. Então, entender, compreender e, mais do que isso, reconhecer a importância de cada um na mudança. E cada um de nós, porque também é muito fácil para os ser humanos assim, me reconhece, me reconhece. O mais difícil também é a gente reconhecer o papel do outro. Né? Então, desenvolver essa consciência do nosso papel para o alcance do sucesso das mudanças. Como eu falei antes, construir a confiança entre os indivíduos, ao se perceberem interdependentes, que aquela mudança só vai acontecer, né? Tudo que mudar em você vai afetar. O que mudar no seu processo vai afetar outros processos, que outras áreas. Então, criar essa força enquanto grupo e mapear os elementos centrais, como eu tenho falado. Né? Então, quais são o CDD, quais são os CDDs, os elementos centrais distintivos e duradouros para formar a identidade organizacional a ser protegida. Potencializar a comunicação interna, ou seja, construir esse conhecimento organizacional. Quais são os conhecimentos essenciais que está na mente de cada um de vocês, que tem que ser preservado, que tem que ser tratado, que tem que ser armazenado, que tem que ser gerenciado, né? Ok, hoje deve ter aqui assim no meu dia a dia, eu preciso de alguns conhecimentos, alguns dados, informações e conhecimentos. Pense um pouquinho sobre o que eu vou falar agora. Olha para a sua rotina de trabalho, pensa na sua rotina de trabalho e fala, bom, para eu fazer o meu trabalho tranquilo, eu preciso de alguns dados, informações e conhecimentos. Ok. Todos eles estão num clique do mouse? Onde estão? Aonde estão esses dados, informações e conhecimentos? Algum deles, que é essencial para que eu faça mais rápido e com maior qualidade, está na mente de algum colega meu? Quantas vezes por dia eu pego o telefone e ligo para algum amigo, eu levanto da cadeira e vou falar com algum amigo para pedir onde é que está não sei o quê, me ajuda não sei o quê. Isso se chama memória transacional. Utilizando a memória do outro, né? Da equipe. E isso perde-se tempo, isso é o poder da informação, né? Que quanto mais eu sei, mais poderosa eu sou. Mas será que é isso que numa mudança agiliza e facilita? Né? Então, saber construir esse conhecimento para todos, lógico, respeitando o grau de sigilo, tem óbvio, né? Que não estamos falando da segurança da informação, que tem que ser respeitada. Estamos falando da construção de conhecimentos, identificação, tratamento de conhecimentos essenciais para a tarefa, a sua tarefa, para o seu cargo, para a sua entrega.
E com tudo isso, eu tenho, ao final, que ressignificar a mudança para cada um dos colaboradores, para cada grupo, para a organização como um todo. Então, a mudança não é perda, a mudança não é só acúmulo de novo trabalho. Porque quando vem a mudança, também vem aquela chateação. Ninguém está me deixando parar de fazer as minhas tarefas rotineiras. Eu estou acumulando mais trabalho, né, da mudança. Como a gente fala, é o bimodal, né? Eu viro duas pessoas, eu viro quem faz o dia a dia e ainda tem que participar da mudança, implantando os processos novos, a tecnologia nova. Então, é um esforço maior. Então, essa ressignificação da mudança, né, nesse olhar subjetivo da pessoa, do grupo, é importantíssimo ser gerenciado. Como eu faço isso? E aí vocês se lembram daqueles primeiros, as perspectivas mais objetivas de estratégia, estrutura e tecnológica, as mais subjetivas, humanas, cultural e política, tem sim, professor Paulo Roberto Mota, esse é do livro dele, de transformações organizacionais. Então tem, aqui já com uma interferência dos nossos estudos, então tem como gerenciar a mudança. Eu tenho que criar redes de aprendizagem, onde são ambientes colaborativos e de discussões entre esses colaboradores, entre essas áreas. Eu tenho que fortalecer o papel formal, não adianta achar que vai haver uma mudança e a mudança acontece sozinha. Não, existe sim instâncias de poder da própria mudança, ou no mínimo gestão colaborativa daquela mudança. Eu tenho que modelar cadeias de valor, será? Será que eu vou mudar tantos processos que, na verdade, eu não tenho que pensar a organização, a reestruturação organizacional, enquanto uma nova cadeia de valor para que as pessoas possam se posicionar, né, se preocupando, chegando a nível de processo, de atividades, de tarefas, de tecnologias necessárias para aquela mudança? Ou é uma mudança apenas teórica, só de objetivos mais teóricos e não, né, não objetivos que vão afetar realmente os processos organizacionais? E chegando na parte subjetiva que nós estávamos falando até aqui, quais são os mecanismos de incentivo à colaboração? Se nós concluímos até aqui que não existe mudança sozinho, se não existe mudança da pessoa sozinha, que eu tenho que colaborar, nós vamos co-criar essa mudança, vamos coproduzir essa mudança, que mecanismos de incentivo à colaboração eu tenho? Né? Se ainda vão me cobrar o horário ou o trabalho, a presença certinho na minha tarefa do dia a dia, em que horas eu vou me preocupar com a mudança? Então, isso são horário para nós do servidor, é o que mais conta hoje em dia, mas como resultado, como colaboração, que mecanismos são esses, né? De práticas de motivação, de liderança, de reconstrução do próprio sistema de recompensa da carreira, né? Porque isso dá medo. Essa mudança vai vir me tirando meu cargo? Essa mudança vai vir afetando o meu salário? Eu tenho que saber isso. Eu tenho que saber, o gestor de mudança, ele tem que saber na hora quais são os medos que vão surgir no elemento humano. Né? O mapear o CDD, como a gente falou o tempo inteiro, os elementos centrais, distintivos e duradouros da identidade organizacional que deverão ser protegidos, né? E, por fim, os grupos para trabalhar esse lado de política dos interesses individuais e coletivos, trabalhar exatamente as expectativas da mudança coletiva com as mudanças individuais. Nós precisamos trabalhar a gestão do conhecimento, utilizando métodos, técnicas e ferramentas de gestão do conhecimento a partir de grupos colaborativos, comunidades de prática e tudo mais. Né? Então, que aí fortalece a comunicação interna. Então, esses são elementos, não são independentes, esses são elementos interdependentes, interrelacionados, e daí a complexidade. E daí não é uma pessoa sozinha que faz a mudança, é o grupo organizacional, é um grupo de gestor de mudança. Né? E multidisciplinar. É um grupo que tem o olhar da comunicação, tem o olhar de gestão de pessoas, tem um olhar de processos, tem um olhar de tecnologia. Então, é uma visão interdisciplinar para se criar a gestão de mudança. Então, feito tudo isso, vem um modelo muito simples, nasce o modelo Engine, de uma maneira muito simples, muito natural, que é
né, para gerenciar tudo isso, levando em consideração tudo que foi falado até agora. Na verdade, o modelo Engine da gestão e inteligência da mudança organizacional, essa gestão inteligente, é o desenvolvimento desse ecossistema inteligente dentro da organização, que dispensa direção hierárquica, que todos os nossos modelos, eles partem do princípio de que para ser inteligente, não é um que manda e sem obedece, porque isso não é ser inteligente, isso é obediência, né? O que a gente precisa é criar um sistema, um ambiente automotivado por uma gestão colaborativa, consciente, de multi-áreas, né? Então, é realmente uma gestão colaborativa que precisa não somente grupos de trabalho para processo, para os recursos e para processos, para atingir os três elementos objetivos, mas sim grupos de discussões dos elementos subjetivos, né? Então, com isso, o modelo parte das redes de aprendizagem, onde criar, participar, gerenciar é um grupo de gestão de mudança, onde ele toma a responsabilidade de promover, né, essas redes internas e muitas vezes as redes externas, se a mudança ainda afeta ou precisa, para ser resolvida, ainda de outras organizações, né, financiadores externos, ou seja, muitas vezes você precisa trazer para alcançar um dos objetivos estratégicos de mudança da organização, você precisa trazer, olhar para fora e criar redes externas de mudança, né? Esse grupo de gestão de mudança, que a gente chama de grupo colaborativo, esse grupo, ele trabalha a cada encontro os 8 Cs. O que são os 8 Cs? Primeiro, identificação dos conhecimentos críticos a serem trabalhados, que objetivo aquele encontro tem e que nós vamos aprender juntos e trabalhar. É a régua da confiança, de aumentar a confiança entre as partes. É a promoção do compartilhamento, né? Esse incentivo ao compartilhamento, à colaboração, o aumento da consciência, a melhoria da comunicação, não ser só institucional, mas a comunicação enquanto diálogo. Não é isso que eu estou fazendo aqui agora, só dizendo, é também tendo espaço para ouvir, né? É a cultura de colaboração e compartilhamento, nós não podemos negar esse espaço de cultura, né? Esses elementos de cultura, igual as empresas que querem inovar, né? Aí nos chamam para implantar a cultura da inovação. Aí você vai fazer a pesquisa de elementos da cultura para a inovação dentro da organização e vem lá o medo do erro, a punição ao erro. Se a inovação ela depende totalmente da experimentação, como é que eu vou implantar a inovação se as pessoas têm medo de inovar, medo de experimentar? Então, a cultura, os elementos da cultura são muito importantes, né? Então, não é só desenhar um novo processo, definir uma política. É como eu vou implantar aquilo ali? Que nível de resistências eu tenho na organização para a implantação daquela nova política? Tá? E, além disso, o que eu tenho na minha cultura, elementos da minha cultura, que potencializam ou dificultam a implantação daquela cultura. Eu tenho, enquanto grupo de gestores de mudança, identificar esses elementos. E aí, criar a capacidade de gerenciar aquilo. Se aquela política, se aquele objetivo realmente vai se manter, e eu vou fazer, o grupo decide que é isso mesmo, está no nosso plano diretor e nós vamos fazer, então eu tenho que eliminar elementos da cultura que são prejudiciais àquela implantação. Senão eu vou ficar achando que vai acontecer e nunca vai acontecer. E aí sim, eu consigo identificar quais são as competências já existentes entre nós, quais as competências que nós ainda não temos para aquelas mudanças e eu preciso desenvolver. Eu trago sempre para o caso de tecnologia, que é mais fácil, é mais tangível. Vão lançar uma nova tecnologia aqui, vão implantar, né, estão trazendo uma nova máquina de digitalização que funciona totalmente diferente da que eu tenho. Não é óbvio que eu vou ter que ser capacitada, a equipe técnica não vai ter que ser capacitada a mexer naquela máquina. Se ela não for capacitada, a máquina vai ser usada?
Quantas escolas, durante a década de 90, receberam no Brasil informática, salas de informática, e ficaram paradas por mais de 10 anos? Com a sala linda, e não receberam, e não usaram, os alunos não foram capacitados. Por quê? Porque não tinha um professor capacitado para informática. Informática era novo, nem o professor era treinado. Né? Então, esse desenvolvimento de competência, identificar se existe competência interna para aquela mudança. Não, não existe. Se existe, quem é que detém essa competência e vai ser o capacitador? Né? Não, não existe. Aonde está essa competência? Identificar a competência lá fora e adquirir. Trazer, né? Para nos capacitar. E aí sim você fecha o ciclo de novo conhecimento e segue para cada objetivo, para cada estratégia, para cada mudança, esse ciclo girar dentro desse grupo de gestão de mudança. Né? Eu trouxe essa régua de confiança porque esse grupo, para entender a importância desse grupo, não só operacional da mudança, mas não existe mudança sem confiança. Isso vocês entenderam e é muito claro para a gente. Né? Para mudar, você não casa se você não confia no outro, você não vai ter filho se você não confia que você pode sustentá-lo, e por aí vai. Então precisa do elemento confiança. E a confiança dentro da organização é uma régua da confiança. O mínimo de confiança entre os pares, a gente coexiste. O que acontece? Eu fico na minha, você fica na sua, não se mete comigo, eu não me meto com você, a gente não vai brigar, eu não preciso conviver. Ok, não temos confiança, e a gente se posiciona de autodefesa. Agora, o que eu preciso para uma mudança não é isso. A empresa não cresce, não se desenvolve, se eu estou com a regra da confiança lá embaixo. Eu preciso gerenciar, e isso o grupo de mudanças vai fazendo, ele tem que gerenciar para que a régua chegue no seu tempo. O que isso significa? Eu preciso que haja cooperação, um ajudar o outro, pelo menos quando eu não estou diretamente relacionada à mudança, deixa eu acabar o meu trabalho aqui, que eu já te ajudo aí. Pelo menos essa disposição. Eu me ponho em primeiro lugar, mas eu pelo menos vou te ajudar em algum momento. Mas eu preciso também ainda levar para um nível de coordenação conjunta, que é aquele... Vamos ajustar aqui as nossas ações para que a gente consiga, para que não haja conflito entre a mudança do que você vai fazer na sua e eu vou fazer na minha, né? E como e não haja sobreposição, não haja confusão nessa mudança. Eu preciso também que a gente chegue a colaborar. Então nós vamos ficar juntos nessa mudança, esses grupos de trabalho, né, serem bem selecionados, trabalharem colaborativamente. Mas o que gerencia a mudança é chegar no auge da confiança da copropriedade, da coprodução. Todos nós, cada um de nós, sentir que a mudança é resultado do trabalho de cada um de nós. Ou seja, nós nos sentirmos totalmente responsáveis pelo processo de mudança. Né? Não deu certo porque eu não fiz minha parte, eu tenho que fazer minha parte para dar certo. Então, essa copropriedade, mas aí, o que significa? Eu tenho ambiente de cocriação, de coprodução, de envolvimento e reconhecimento das partes. Ou seja, eu preciso criar esse sentimento completo nas pessoas e grupos, que é inclusão e compartilhamento, pois juntos somos mais fortes. Juntos nós passamos pela curva da depressão. Juntos nós vamos conseguir ver... Porque quando eu só estiver ali, olhando o lado que eu perdi, vai ter um colega do meu lado, cara, não está dando certo essa mudança não. Era tão melhor antes, eu fazia daquela maneira, saía mais rápido, e aí vão ter os colegas do grupo, né, que vão dizer assim, eu concordo, só que olha o copo cheio. Olha o que a gente pode ter ganho. Ou também não estou conseguindo ver nada de positivo. Vamos então redesenhar esse momento, esse processo para que a gente, né, que mude positivamente. Então, o inclusão, o compartilhar e juntos somos mais fortes, é o sentimento de pertencimento à mudança, mais do que o pertencimento à própria organização. Num passo a passo muito rápido, nós temos, primeiro, esse grupo de gestão de mudança, ele provoca, ele apoia a mudança
emocional para compreender, para que cada indivíduo compreenda a mudança. Então, tem uma sensibilização para a mudança. Esse grupo provoca identificar o caminho dessa mudança, né? Então, apoia os grupos de trabalho para a criação desse caminho. Então, o nível de conscientização surge nesse segundo passo. Aí é uma mudança cognitiva. Ok, eu vi o copo cheio. Ok, agora eu já sei como beber aquela água que tem dentro do copo. Agora, não adianta só sensibilizar e conscientizar sem eu mobilizar para a mudança. O que seria a mudança? Mobilizar. Aí eu tenho que mudar a minha prática, mudar o meu comportamento após a mudança. Isso eu não faço sozinho. Eu preciso de apoio dos meus grupos colaborativos, dos meus ambientes de discussão. E, por fim, aí sim, eu consigo fazer a mudança organizacional com uma visão, a partir da mobilização em grupo, eu consigo criar essa visão compartilhada e me fazer, né, participar dessa mudança. O que acontece nas empresas? A gente define o planejamento estratégico e a gente acha que a empresa vai mudar a partir disso. Então, o que nós estamos acostumados a fazer no Brasil... Olha, planejamento estratégico é uma ferramenta criada na década de 90 por Kaplan e Norton. Eles escreveram esse livro 3 anos depois, 2 a 3 anos depois, eles lançaram o segundo. Como fazer? Porque a ferramenta existe e ela é excelente, eu uso, né? O BSC, né? Uma ferramenta para o planejamento estratégico, que é a mais famosa no Brasil, é o que a gente instrumentalizou fazer o planejamento estratégico. É excelente, é isso aqui. Vamos identificar o caminho. Agora, acreditar que a mudança é só mudem? Não. Depende de cada um de nós. Depende da nossa disposição para mudar. E depende de nós estarmos gerenciando nossa cultura, nossos colegas, nosso ambiente de compartilhamento e de discussão da nossa zona de conforto, da capacidade de abrir nossa mente para ver o lado positivo da mudança, né? Entender nossas próprias resistências, entender aquilo que a nossa cabeça faz para deduzir aquele texto que eu não estou entendendo bem, né? Então, são passos, e só dessa maneira, realmente nós acreditamos que consigamos eliminar as lacunas de conhecimento para a implantação da mudança e as resistências individuais e de grupo. Com isso, a gente consegue implantar ambientes colaborativos, envolver as pessoas, identificar o conhecimento a ser preservado, modelar a comunicação em rede, monitorar as capacidades dinâmicas da organização para gerenciar a mudança e gerenciar essas redes de aprendizagem que não serão únicas, não será uma, e muitas vezes são redes internas e redes externas organizacionais, conforme a complexidade da mudança. Porque às vezes a mudança é uma mudança que uma única rede consegue dar, né? E pode, inclusive, ter que criar uma universidade corporativa em rede, ou seja, uma área de desenvolvimento de competências, mas em rede também, não necessariamente um curso para uma competência, e a gente trabalha de uma maneira mais rápida. Por fim, já deu o meu tempo, a implantação dessas redes de aprendizagem é a partir dos ambientes colaborativos interdepartamentais. Essa é a foto de um dos grupos de uma grande empresa em Santa Catarina. Então, onde grupos, pessoas que nunca se falaram, sabe, não estavam presentes, não tinham o contato direto, começam a trabalhar juntos, a se olhar, a entender e buscar soluções conjuntas. Essa rede interna, ela segue um processo, né? Tem que haver o diálogo das lacunas de competências para a mudança pretendida, mapear de onde adquirir essas competências, identificar essas competências necessárias para a gestão, né, dessa mudança, e a criação mesmo da rede, estabelecendo formalmente a rede, definindo estrutura e ferramentas, elaborando protocolos, definir instrumentos de medida para verificar o desempenho dessa rede e do desempenho da própria mudança, né? E, por fim, a criação dessa visão compartilhada, onde todos vão alcançar a qualidade pretendida na mudança e aonde eu vou pedir socorro,
Eu tenho que saber, quando eu estiver insatisfeita com a mudança, a quem eu peço, para eu não ficar fofocando no corredor e criando aquele negativo dentro de mim e dos meus colegas. Que ninguém gosta de fofocar. Ninguém tem prazer de falar mal da própria empresa que trabalha ou da própria situação que está vivendo. Isso é ruim, isso a gente traz para a gente uma coisa muito ruim. Né? Ninguém quer fazer isso. Agora, se eu não tenho com quem discutir positivamente sobre a minha sensação de que não está legal, está me empurrando para um outro lado. Né? Então, eu tenho que criar essa visão compartilhada e saber onde eu vou ser capacitada para uma coisa melhor e como trabalhar com essa coisa melhor. Né? Eu tenho que desenvolver a memória da própria rede de aprendizagem. A mudança vai imputar novos aprendizados, vai imputar uma universidade corporativa em rede, vai imputar umas trilhas de aprendizagem mais complexas e nós vamos ter discussões extremamente inteligentes criando um novo. Aonde esse novo vai estar registrado? E consolidar que é o início e é o processo da mudança, são ambientes colaborativos de cocriação e coprodução dessa mudança, inclusive gerando manuais que nos ajudem a criar a nossa comunidade de prática, nosso grupo colaborativo de discussão da mudança. Né? Então, e por fim, nós temos que ter os indicadores para nós monitorarmos essa curva de mudança. Né? Indicadores do tempo, da profundidade, do resultado. Vocês devem estar trabalhando com 5W2H. Não? Né? Então, depois que a gente faz as políticas para a implantação, você tem que como transformar aquela política em prática. Né? Não adianta ficar só em política. Se ficar só em política, não vai mudar a prática. Então, para mudar a prática, a gente utiliza uma técnica muito fácil, que se chama 5W2H, de criar planos de ação. Tá? Então, você cria planos de ação dessa mudança. Então, esse plano de ação, ele tem que ter indicadores do tempo, da profundidade, do resultado, né, que vão impactar essa nossa curva da depressão. Não dei o nome de curva da depressão, não, cria outro nome mais bonitinho, né? Curva da mudança, como eu chamo, que eu sinto menos dor chamando curva da mudança. E, por fim, essas são algumas das nossas experiências, tanto acadêmicas quanto de empresa. Né? Já participamos de formação e de capacitação para a mudança em várias empresas, desde pequenas empresas a grandes empresas. E é isso. Estou aberta aí a discussões e perguntas por todos vocês. Obrigada. Eu me chamo Anália Ribeiro, sou assistente técnica de coordenação. Mas eu queria destacar 3 elementos principais. Você sempre coloca que a mudança, ela tem como princípio uma aprendizagem. Não é? Então, você, no modelo que vocês criaram lá em Santa Catarina, você fala sempre, então, a gestão do conhecimento. E se eu entendi direito, quem está participando desse processo, né, de mudança institucional, no modelo que vocês criaram em Santa Catarina, essa pessoa, esse servidor, no caso aqui do arquivo, ele é um educador em potencial, um educador na prática para a implementação dessas mudanças. E aí, quando você fala dessa questão do pertencimento da mudança, né, para além do pertencimento da instituição, quem participa desse processo, ele tem a responsabilidade de formar essas trilhas de aprendizagem que você aponta no caminho e na estruturação dessas novas e acolhimento dessas novas mudanças institucionais. Então, existe todo um percorrer, né, no processo subjetivo também, né, dessas mudanças, que são mudanças estruturais, mas elas têm que partir de um elemento muito forte do ponto de vista subjetivo. E aí, no final, você coloca que na estruturação dessas mudanças se chegam a políticas. E essas políticas, você aponta uma ferramenta
que elas têm que ser implementadas na prática. Aqui no processo que nós acompanhamos, Jana, Fernanda e os demais aqui me corrijam, a gente tem um percurso um movimento um pouco diferente, né? Essas políticas, elas decorreram da prática, já foram inicialmente construídas, então essas trilhas de aprendizagem, elas já foram trilhadas durante um bom percurso e elas estão sendo, digamos, aprimoradas. Não é isso, gente? Por isso que os elementos objetivos estratégicos, eles se transformaram nesses grandes temas que são os pilares de sustentação da prática arquivística do Estado de São Paulo. Tá. Aqui, vou falar a primeira e depois vou falar a segunda pergunta. Sobre a primeira, é interessante nós compreendermos que existe o conteúdo enquanto processo, o conhecimento enquanto processo, enquanto produto, tá? O conteúdo enquanto produto é quando ele já está formatado, ele já é um resultado, ele já é um conteúdo mesmo. Então, se o indivíduo ele já tem ele é detentor daquele conhecimento enquanto produto, ou seja, eu já sei e aí é fácil eu transferir para o outro. Eu posso transferir, inclusive, explicitando aquele conhecimento num documento e tal, num curso EAD, numa palestra, né? Agora, também existe o conhecimento enquanto processo, é o processo de construção desse conhecimento, que é a aprendizagem. Então, é interessantíssimo e muito importante entender o papel do indivíduo na aprendizagem organizacional ou na gestão do conhecimento organizacional. Se nós estamos falando em conhecimento do indivíduo, estamos falando de conhecimento do grupo, estamos falando do conhecimento da organização. O que interessa à organização, para ela ter perenidade, longa vida, é que o conhecimento essencial ao melhor funcionamento da prática do trabalho não esteja apenas restrito na mente de um humano. Porque ele nunca vai poder tirar férias, ele não vai poder viajar, ele não vai poder ficar doente, ele é cobrado. E o estresse do próprio funcionário eu estou sendo muito cobrado. Se você está sendo muito cobrado e você não pode nem tirar férias sem culpa, é porque também o erro é seu, que você não está compartilhando aquele conhecimento e o teu conhecimento está só na sua mente. Então, tem que haver a gestão do conhecimento organizacional, que é o quê? Identificar o conhecimento crítico da prática do trabalho, se ele está a nível de conhecimento do indivíduo. Esse conhecimento do indivíduo, a partir de capacitação, a partir de gestão de documentos, a partir de explicitação em sistemas, adquirir esse conhecimento da mente do indivíduo, primeiro fazer ele entender, interpretar que aquele conhecimento que ele teve um insight, que ele sabe, que ele usa, ele compreender que aquele conhecimento é crítico para a prática dele, porque muitas vezes o funcionário faz aquilo em tanto sua rotina que não sabe nem que aquele conhecimento é tão importante. Então, identificar, trabalhar, fazê-lo perceber isso, trabalhar em grupo, combinar o conhecimento dele com o que já existe, o que vai vir e com o dos colegas, ou seja, ter um trabalho muito mais de integração com a prática do grupo e depois institucionalizar esse conhecimento a nível organizacional, ou seja, esse conhecimento está disponível para todos que precisam, na hora que precisa. Então, isso vai agilizar o meu trabalho, porque eu vou ter que vai diminuir a quantidade de vezes que eu ligo para o outro, que eu participo do outro e tal. O outro para pedir informação, porque já vai estar acessível para mim. Então, esse processo é importantíssimo reconhecer que o conhecimento começa na mente humana, e se esse humano não está disponível, não está com vontade de colaborar e compartilhar e capacitar o outro, realmente o processo de aprendizagem na organização e de mudança na organização vai estar totalmente comprometido. Eu não sei se foi essa a sua fala, mas foi desse que eu consegui contribuir. A sua segunda fala é que esse conhecimento, as políticas estão nascendo da prática e estão sendo formatadas enquanto política. Eu jogo uma pergunta, devolvo uma pergunta para vocês. Então, não há mudança? Então, se eu estou fotografando o que existe hoje,
e o que exatamente existe hoje está virando política, então significa que eu não preciso mudar. O que está funcionando hoje é o correto e é o que eu quero que vire política. Então, ok. Aí eu não estou falando de gestão de mudança. Eu estou apenas mapeando o conhecimento já existente e explicitando ele, formatando ele em forma de política. Entendeu? E aí eu não vai gerar nenhuma mudança. Pelo contrário, vai me dar o que eu já faço virou política. Perfeito. Agora, se, além dessa etapa de mapeamento do que existe, aí está tendo uma discussão em cima, tem a etapa de discussão em cima do que existe, e criando novo, significa que eu vou mudar a minha prática. Quando essas políticas estiverem formatadas, eu vou ter que transformá-las em ação, porque eu vou mudar a prática existente. Posso mudar pouco, posso mudar muito, mas eu vou mudar. Então, se eu vou mudar, existe tudo isso que eu falei. Entendeu? Era a minha... E a última questão é que você apresentou também, delineou um sistema de redes, né? Onde se tem um espaço que seria um hub, vamos fazer uma analogia, que seria o arquivo. E aí você fala de redes internas e externas. E, a partir disso, a estruturação das políticas, né? Que foi criada durante todo esse processo de mudança. E quando você fala das redes internas e externas, na construção desse hub, a link desse modelo, ele aponta na perspectiva de políticas, da construção de políticas públicas de Estado, porque aqui nós não somos empresa privada, nós somos um órgão público, né? E como todo órgão público no Brasil, né, nós sofremos labilidades de governo, né, nem muitas vezes dentro do próprio governo, não precisa mudar partido, né? Houve mudança de liderança, o órgão sofre, em decorrência disso, qualquer tipo de reverberação, né? Então, quando você aponta essa perspectiva da gestão do conhecimento, de gestão de pessoas, né? Essa construção desse sistema de aprendizagem, você coloca o foco na linha da perspectiva de políticas de Estado. Acho interessante, como eu trabalhei minha vida... Entendi. Como eu trabalhei a vida inteira com eu nunca fui conhecida como uma consultora que demitia líderes para uma reestruturação, pelo contrário, eu sou formadora de líderes, né? O meu olhar é de formação e é de aprendizagem. Então, eu trabalhei com muitos líderes e eu percebo o seguinte, que todo mundo, e líder não só líder político, grande líder, até o líder de áreas, o líder, né, que assume o processo geracional e de governança para alcance de objetivo. Uma coisa que nós temos que entender é que todo líder também tem pressões seríssimas. Então, mesmo que enquanto órgãos públicos, nós tenhamos líderes que mudam muito, todos eles têm entregas. Todos têm entregas. Todos vão ser cobrados por suas entregas, sejam entregas políticas, entregas operacionais, mas vão ser cobrados. Então, de qualquer maneira, esses líderes, eles têm um plano e que ele tem que entregar. Tá? Então, quando um líder, mesmo que político indicado, assume uma empresa, ele vai ter que ter uma entrega final que valorize a sua passagem por aquilo ali. Isso é o ser humano também. Todos nós gostamos de ser reconhecidos pelas nossas falas, né? E pelos nossos trabalhos, né? São poucos os que querem passar incúlime e escondidinho no meio. Pelo contrário, a gente quer ser reconhecido. As redes, elas são... então, falado isso, essas mudanças de líderes, elas são... a gente vive com isso. Tem ministérios que nos últimos anos mudaram 5, 6 vezes o ministro no mesmo ano, gente. Então, isso é dor, isso é loucura, isso está acontecendo conosco. Até nós encontrarmos um equilíbrio lá na frente, é um processo de mudança país que está acontecendo, né? De mudança política, de gestão mesmo. Então, gestão e governança. Então,
as redes, elas nos dão uma estabilidade no nível de Estado. Se nós olharmos por essa visão pública. E o líder que vem, ele vai trazer os seus desafios, e as organizações públicas estabelecidas em nível de Estado, elas vão estar com muito mais inteligência de mudança para atender aos objetivos rápidos que surgem de novos líderes. Então, quando o novo líder chega, já foi a época que ele pegava programas que já estavam funcionando e zera aquele programa. Não existe, ele pode diminuir um pouco aquele programa ou aumentar. Né? Nós temos projetos junto aos ministérios e não tem um programa. Lógico, existem projetos que param, mas programas, né? Muda nome, muda isso, mas o programa de mudança do país, isso continua. Então, essas redes, independente da política, ela cria a inteligência dos servidores, da organização em prol da melhoria dos processos, em prol da agilidade dos resultados, em prol daqueles 6 determinantes. Então, tanto objetivamente como subjetivamente, nós vamos estar trabalhando em rede com inteligência para mudança. E vamos responder até muito mais rapidamente, né, numa governança multinível, onde mudou o líder trouxe um novo desafio. Eu tenho muito mais capacidade de analisar o que preciso mudar dentro da minha organização para responder um novo desafio. Porque eu vou estar dominando as minhas redes internas de inteligência, né, de gestão. Então, quando eu falo também, aí uma outra coisa, quando eu falo em redes internas e redes externas. Redes internas são redes internas nossas, de funcionários, de áreas, é a rede interdepartamental necessária para a gestão dessa inteligência da subjetividade da organização. Tá? Que nós estamos falando política, cultura e pessoas. Então, nós precisamos levar em consideração isso. Chega do Brasil achar que organização, e esquece que a organização não é feita de pessoas, de cultura e de política interna. A gente não leva uma empresa para lugar nenhum, seja ela pública ou privada, se a gente não souber gerenciar esse lado. Né? Então, essa é a rede interna. E transformando ela numa inteligência de que chegou um novo líder, eu quero o desafio tal. E aí esse novo líder vai impor esse novo desafio, esse novo objetivo, essa nova missão. A própria rede ele consegue dizer, olha, para alcançar isso nós temos que mudar isso, isso, isso. Quem que nós temos que chamar? Que área que vai ser afetada? Então, sabe, os fios, essa rede interna, esses fios vão estar tão explicitados que é mais fácil responder a uma mudança quando o líder chegar, mesmo que ele seja um líder de governo, não um líder de Estado. E as redes externas, no caso de vocês, propriamente dito, do arquivo, para essas políticas que estão sendo elaboradas, serem implantadas e vingarem enquanto políticas, não ser mais uma que vai para a gaveta, quais parceiros externos serão necessários para transformar essa política em ação? Quais? Então, são essas redes externas que nós estamos falando, redes de aprendizagem externa, onde você vai ter convidados externos para que, pode ser que seja uma rede só, como eu falei no início, que atenda a todas as políticas, e pode ser que grupos de política precisem gerenciar redes de aprendizagem diferentes. Tudo bem? Meu nome é Ana Maria. Legal a tua palestra, gostei bastante. Eu trabalho no CGD e também estive presente no grupo de gestão de pessoas, né? De investir no desenvolvimento e gestão de pessoas, o que tem tudo a ver com todo esse processo de mudança, né? E eu queria, assim, pedir para você fazer um paralelo entre essa gestão de mudanças e gestão de pessoas, porque
até onde eu sei, aqui o seu tripé, né, o tripé da palestra é tecnologia, processos e pessoas. A meu ver, né, na minha concepção, que eu vim de um outro órgão que a gente trabalhou bastante nessa gestão de mudanças, um órgão público também, mas que foi assim uma revolução enquanto teve todo esse processo de mudanças, entendeu? E a gente estava à frente de uma equipe assim, e não foi fácil, passamos por todo esse processo de depressão, que você não gosta do nome, que foi terrível, assim, de chegar à noite e deitar a cabeça no travesseiro e falar, eu não quero mais fazer parte disso, e principalmente por ser órgão público, o que traz um agravante muito, muito real para tudo isso. É um agravante assim, sem fim, que tanto você quanto eu e todos aqui sabem. Mas nesse processo, nesse tripé que você colocou, eu, enquanto trabalhei no grupo de gestão de pessoas e pela minha experiência de serviço público, eu entendo, não sei se eu estou correta, você vai ter a liberdade de falar ou não, se eu não estou, ou me dar um caminho. Eu entendo assim, que gestão de pessoas é essencial nesse tripé. E é o primeiro. Na gestão de mudanças, isso é o que pelo menos as empresas vêm entendendo ao longo de sua caminhada, ou até mesmo o serviço público, porque eu vejo assim, que dentro do serviço público, muitos já entenderam que eles estão fazendo estruturas dentro da própria estrutura da organização, em que fique assim enfatizado, em que fique ressaltado a gestão de pessoas, correto? Então eu queria saber assim de você, eu queria um paralelo entre gestão de pessoas e essa gestão de mudanças, e até onde a gestão de pessoas, eu estou perguntando especificamente de gestão de pessoas, ela tem pontos positivos e negativos para a organização, e tomando como base o arquivo, porque eu acredito que para você vir fazer essa palestra, você tem conhecimento do que é o arquivo público hoje, né? Essa organização que nós fazemos parte. Você pode fazer para a gente, por favor? Obrigada. Deixa eu aproveitar, a gente já está chegando no nosso limite de horário. Se tiver mais uma pergunta, a gente fecha as duas perguntas e você responde as duas. Tem mais alguém que quer fazer uma? Vamos abrir aqui para a Rose. Rose Nojosa. Na verdade, primeiro agradecer a Patrícia. Talvez mais um comentário, né? Que a gente tem um processo de mudança na sociedade muito intenso. Então, o tempo todo a gente está tendo que gerir uma mudança constante. E essa capacidade que você diz que o nosso cérebro tem de procurar referências, né, e se adequar, ela está realmente se agilizando, né? Muito menos no sentido de resistir, de vir para um modelo que a gente já tem, mas de tentar se adaptar rapidamente a novos modelos, né? O Prigogine, físico, né, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: o futuro é um dos possíveis futuros. Então, quando você colocou os triângulos lá, o triângulo do futuro, são N triângulos, e a gente pode ir para vários lugares e caminhos. Quando a gente se fortalece numa organização, às vezes as pessoas podem entender que está se fortalecendo para resistir. Não, está se fortalecendo justamente para mudar. Para poder mudar o tempo todo e mudar de uma forma prazerosa, uma forma positiva, para o imponderável, porque nós estamos num mundo onde é o mundo da incerteza, né? Nós não sabemos que tipo de futuro nós podemos ter nos vários dimensões, né? Perfeito. Aquele desenho, ele é após isso aí, quando você define entre os futuros possíveis qual que você quer, né? É lógico que você tem que estar pronto no mundo de hoje a mudar isso no processo, né? Então, tem as estratégias emergentes que te fazem, de repente, criar um novo futuro ou adaptar esse novo futuro. Mas que
Tem um estudo de Harvard que diz claramente, se você não sabe onde é que você quer chegar e não sabe como chegar lá, então não adianta só saber o que, mas é o como, você não chega a lugar nenhum, né? Então, mas existe sim, você tem que se capacitar hoje para os múltiplos futuros. E aí é que dá, inclusive as redes, para nós, é uma possibilidade para isso, perfeito. Quanto à sua questão, só isso já é um curso, né? Já é uma palestra. Eu venho da gestão de pessoas, já estruturei a gestão de pessoas em várias organizações. Não chamo, inclusive, de gestão de pessoas, eu chamo de diretoria de capital intelectual. Eu acho que é muito mais amplo do que gestão de pessoas. A gestão de pessoas, hoje, ela está baseada e estruturada na linha da administração em 6 grandes processos. E a gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional, de poucos anos para cá, que se tornou uma função do último processo. Então, sim, tem um paralelo enorme. Tá? Como eu venho de gestão de pessoas, mas eu sou interdisciplinar. Quando eu coloco a base tecnologia, processos e pessoas, é que quando você vai gerenciar uma organização, você não gerencia apenas com um desses modelos de gestão. Não adianta você gerenciar só tecnologia, gerenciar só processos, gerenciar só pessoas. E, para mim, enquanto visão interdisciplinar, eu não colocaria nenhuma delas sobre ou sob a outra. Eu acho que nós hoje, na qualidade de uma gestão, é saber trabalhar interdepartamentalmente. Nenhuma defendendo o seu custo ali sozinho, e as tomadas de decisão precisa perpassar os 3 departamentos, trabalharem juntos. A história da gestão do conhecimento no Brasil, por exemplo, ela começou como da área da TI. Então, eram ferramentas, tecnologia, e foram carésimas e queimou o nome da gestão do conhecimento. Você entra nas empresas, nas organizações privadas, ela fala, eu já faço gestão do conhecimento, porque ela tem um bando de ferramenta. Ela tem lá um intranet, ela tem o wiki, ela tem uma base de competência, aí ela acha que ela faz gestão do conhecimento, porque ela tem um bando de ferramenta tecnológica. Aí depois viram que não era só isso, só ter a tecnologia não vale a pena, vamos para o PMO. Então, vamos lá para processos, para quem trabalha projetos, vamos alinhar os processos de gestão do conhecimento aos processos de gestão de negócios. Alinharam, perfeito, tudo alinhadinho, e daí? Quem é que imputa os dados? Quem é que utiliza? Quem é que vai transformar essa informação em conhecimento na prática do trabalho? Então não adianta só o PMO. Já temos a tecnologia, já está alinhadinho, mas não está adiantando nada. Faltam pessoas. Então, falta pessoas, tira do PMO, põe no colo do RH. Você vai na Petrobras, você vai nas grandes empresas. Hoje, gestão do conhecimento é filho da gestão de pessoas e continua não fazendo gestão do conhecimento. As empresas não estão fazendo. Então, se não estão fazendo gestão do conhecimento, não adianta deixar só com gestão de pessoas. O que nós precisamos acordar no Brasil é nós começarmos a criar consciência coletiva. O brasileiro, ele é individualista. Por quê? Não tenho a menor ideia. Os historiadores até poderiam me dar uma aula disso depois. Por que que nós somos tão individualistas? É tudo meu, é tudo eu. Nós só vamos solucionar a nossa gestão quando a gente vê que é tudo nosso. Então, um departamento não vai alcançar, não vai conseguir implantar uma política pública. Um só departamento não vai conseguir gerenciar o conhecimento organizacional. Um só departamento não vai conseguir motivar a aprendizagem organizacional. Nós precisamos de grupos colaborativos interdepartamentais para buscar essa solução. Então, a gestão do conhecimento, a aprendizagem organizacional, os grupos de mudança, né, eles precisam ser interdepartamentais. O que eu falo com muita clareza é que sem pessoas não há mudança. Porque somos nós, enquanto humanos, enquanto indivíduos, enquanto consciências, que somos os potencializadores ou os maiores bloqueadores de uma mudança organizacional. Então, nós temos que trabalhar essa subjetividade humana e trazer para a consciência e trazer para a discussão.
Agora, também sozinho colocar essa gestão de mudança no departamento pessoal, nós vamos só ficar cuidando do indivíduo e não do grupo e da organização. É a minha visão, tá? Só finalizando, por que que na indústria diminui os erros quando automatiza, né? Porque a máquina não questiona nada, dá a ordem, ela vai fazer. Nós, seres humanos, sempre temos a sugestão do que pode ser feito melhor. Pessoal, já passamos do meio-dia. Gostaria de agradecer primeiro a presença da professora Patrícia, a oportunidade de compartilhar aqui o teu conhecimento com todos. E agradecer a presença de vocês também, nessa manhã, que podiam estar fazendo suas atividades, mas vieram aqui, trouxeram algumas colocações e ajudaram a construir um novo conhecimento. Obrigado.